Bem, então a gente já viu que a tabela periódica ela está organizada por períodos, por famílias. Nós já vimos também que as camadas, né, K, L, M, N, O, P, Q, estão relacionadas aos períodos da tabela periódica. Então, lá, camada K, período 1, camada L, período 2, camada M, período 3, camada N, período 4. Já vimos também que a tabela periódica é dividida em elementos representativos, família 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, família dos gases nobres. Já vimos também que temos os elementos de transição, né? Que elementos família 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B até A2B. Então, todos esses são transição, né? Nós temos os de transição externa, todos eles, e os de transição interna, as séries dos lantanídeos e os actinídeos. Vimos também que elementos químicos que pertencem à família 1A, família 2A, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e a família dos gases nobres, todos, quando forem distribuídos em níveis e subníveis, vão terminar ou em S ou em P, né? Então, todos terminam S ou P. Os de transição externa, né? Que são todos esses daqui, ó, família 3B até a 12 aqui, todos esses vão terminar em distribuição eletrônica subnível D. Os de transição interna, né, os lantanídeos e os actinídeos, vão terminar todos em F. Né? Então, só uma rápida revisão, né, sobre o que nós já aprendemos até agora da tabela periódica. E agora vamos continuar o estudo sobre a tabela periódica, falando um pouco sobre, né, a sua família. Olha lá, para os elementos representativos, então, que são aqueles da família 1A, 2A, né, família 3A até os gases nobres, a sua família ela é identificada pelo total de elétrons na camada de valência, ou seja, a última camada. Então, vamos ver como é que funciona isso daí. Olha o átomo de cálcio, por exemplo, né? O cálcio ele tem 20 prótons. Se ele tem 20 prótons e ele é uma espécie química neutra, então ele tem 20 elétrons para ser distribuído. Então, vamos fazer essa distribuição desses 20 elétrons, né? Olha lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Então, veja bem, se ele teve a sua distribuição 4s2, isso mostra pra gente que ele está na família 2A. Tá, então vamos lá ver lá na tabela periódica, né, como que funciona certinho isso aí. Olha lá, o cálcio, elemento químico de número atômico 20, ele tem distribuição eletrônica 4s2, né, porque ele está no quarto período da tabela periódica, então 4, né, 4s2, então 4 do quarto período da tabela, né, e esses dois elétrons, né, distribuídos na camada S, né, 4s, no subnível S, ele nos indica que ele está na segunda família, na família 2A da tabela periódica. Tá? Então, agora nós já temos duas identificações. 4 de período, né? Quarto período. S porque ele é representativo, né? Então, todos os representativos vão estar em subníveis S ou P. E os dois elétrons, né, distribuídos na última camada nos indicam que ele está na família 2A. Então, vamos voltar lá. Olha o elemento cloro. Né? O elemento cloro, ele tem número atômico 17, então a distribuição eletrônica do cloro vai ser 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s5 e 3p5. Então, olha lá, se ele tem essa distribuição de, na última camada dele vai ser 2s2 e 3p5, isso vai nos indicar que ele está na família 7A. Então, nós contamos os dois elétrons da última camada. Então, na última camada deu S e P, sendo que 2 elétrons na camada S e mais 5 na P. Somamos os dois elétrons
e isso nos mostra que ele está na família 7A. Vamos lá dar uma olhadinha na tabela periódica. Olha lá, cloro, elemento químico cloro, número atômico 17, ele está na distribuição eletrônica no subnível, no período 3, né? Distribuição eletrônica de 2 elétrons na camada S e 5 na camada P, né? Então ele me dá SP, né? Então, a distribuição de subníveis SP, e a soma dos 2 elétrons na S mais 5 elétrons na P me dá 7. Então 7 elétrons, né? Que ele tem energético lá. Então ele vai me indicar a camada, ou a família 7. Né? Então família 7A é a sua distribuição eletrônica. Então vamos ver mais um, olha, o astato, né? O astato, desculpa, não é o astato, é o arsênio, né? Arsênio, número atômico 33, sua distribuição eletrônica, então, na última camada, deu 4s2, 4p3, né? Soma-se, então, olha, sp já nos diz para nós que é um elemento representativo, né? Além disso, falou para a gente que ele está distribuído no 4º período da tabela periódica, e ainda está dizendo para nós quantos elétrons ele tem. Então, quantos elétrons? 3 mais 2 vai dar 5. Então, olha lá, 4º período, é um elemento representativo e tem 5 elétrons na última camada, mostrando para nós que está na família 5A da tabela periódica. Então, olha lá, ó. Nós temos lá, então, o arsênio, né? Número atômico 33. Ele está no 4º período da tabela periódica e ele tem 5 elétrons na última camada. Então, ele pertence para a família 5A, tá? Os elementos de transição interna, eles estão localizados na família 3B. Né? Nós já até falamos sobre os elementos de transição interna. Agora vamos falar um pouquinho sobre os elementos de transição externa. Observando o número de elétrons do subnível D mais energético, e seguimos a tabela periódica. Então veja bem lá, ó. Ferro é um elemento de transição externa, de número atômico 26. Vamos fazer a distribuição eletrônica desse elemento, então. Olha lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Então, olha lá, 3d6, ele tem 6 elétrons na última camada. Tem uma regrinha aqui, né, um macetezinho que dá pra gente utilizar. Então, sempre a quantidade de elétrons, né, que ele dá na última, no subnível mais energético, né? Então, ali, ele deu 6 elétrons, somamos a mais 2 e ele vai dar pra gente a família. Então, vamos lá ver o ferro na tabela periódica, para a gente localizar lá. Então, olha lá, ferro, elemento número atômico 26, né? Então, ele dá 6 elétrons na última camada para nós, tá? Então, 6 elétrons na última camada, soma-se a mais 2, e ele vai indicar para a gente que ele está na família 8B da tabela periódica, tá? Então, vamos ver um outro elemento químico aqui, ó. O vanádio, né? Ele tem distribuição eletrônica 3D3 na última camada. Então, se ele tem 3D3, né? Todos os de transição externa são D. Todos eles vão terminar em D. Então, a gente já sabe que quando deu D é transição externa, né? É transição externa, na sua distribuição, o último período da distribuição foi o 4, né? Então, o 4º período ele vai estar. Então, o vanádio vai estar no 4º período. Ele é de transição externa, então ele vai estar ali entre as famílias B, né? De 3B até 2B. E agora, para a gente poder descobrir em qual família ele está, a gente acresce 2 dos 3 elétrons que tem ali. Então, ele vai estar na família 3B. Então, vamos lá ver o vanádio lá na família 3B da tabela periódica, tá? Opa, vamos para lá. Voltando lá na tabela periódica, então.
Então, olha lá, aonde está o vanádio. Ele tem número atômico igual a 33, né? 33 não, vamos voltar lá. O número atômico 23, né? Então, o vanádio tem número atômico 23. Ele está dizendo para nós que ele está, né, no quarto período da tabela periódica e que ele tem distribuição que termina em D. Então, a gente já saberia que ele estaria entre essas famílias aqui. E ele diz que tem 3 elétrons na última camada. Que se ele tem 3 elétrons na última camada, somam-se mais 2. Então, ele vai estar no quarto período da tabela periódica da família 5B, tá? Vamos ver um exercício para afirmar o conteúdo aprendido. E ele diz assim, ó: a configuração eletrônica de um átomo é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d5. Para este elemento, podemos afirmar o quê? Ele é representativo? Então, vamos ver lá, ó. Se ele termina em D, a gente já sabe que ele não é representativo, que ele é de transição externa, né? Aí pergunta, então a 1 não está correta. Ele é um elemento de transição? Sim, né? Ele é um elemento de transição, a gente acabou de ver que é transição. Seu número atômico é 25? Vamos ver. 2, 4, 10, 12, 18, 20 e 25. Né? Ele trata-se de um átomo neutro, então ele tem 25 elétrons distribuídos, então ele só pode ter número atômico igual a 25. Aí ele pergunta se ele possui 7 subníveis de energia. Então, na sua distribuição, deu 7 subníveis? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele possui, sim, 7 níveis de energia, né? Então, olha lá. O 3D, então, né? Então, ele é falso, porque não é representativo, ele é de transição. O 2, ele é um elemento de transição, sim, né? Porque está no 3D, ele é D, né? Subnível D, então isso significa que é transição. Ele tem 25 de número atômico e ele possui, sim, 7 subníveis de energia, né? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 subníveis de energia, tá? Então, a alternativa correta é a C, né? 2, 3 e 4 são corretas.